Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Topar Cinecast, agora o 9º episódio. Eu tô aqui amolado, como sempre, com o meu amigo Lucão. Salve aí, Lucão. E nesse episódio vamos fazer a review do filme muito badalado, muito conhecido, um clássico, o filme Taxi Driver, dirigido por Martin Scorsese e escrito por Paul Schrader. Então, antes de mais nada, antes da gente começar a entrar aqui no filme em si, eu queria lembrar vocês que o Sindicato dos Atores e o Sindicato dos Roteiristas Americanos estão em greve, nesse momento, no exato momento, eles estão em greve. Estão em greve por compensações financeiras justas para receber o salário que eles merecem, pelo trabalho que eles oferecem para os estúdios simplesmente não querem pagar o que eles merecem, e por isso estão em greve. Então, se vocês quiserem entender mais a fundo tudo em relação a essa greve, tem um vídeo na descrição muito bom do PH Santos, que explica tudo o que você precisa saber, e também tem na descrição os links para o WGA, que é o Sindicato dos Roteiristas, e o SAG-AFTRA, que é o Sindicato dos Atores Americanos, e aí nesses links vocês podem ajudar eles se vocês quiserem fazer doações, então tá tudo aqui na descrição. Então, vamos entrar aqui, vamos começar a falar aqui do filme, mas antes de mais nada, vamos para a revelação do próximo filme. Antes de mais nada, sempre é bom falar do próximo filme, então manda aí, Lucão, qual é o próximo filme? Ok, então, bom, o próximo filme eu já sei há um tempinho, e eu acho que você vai ficar um pouco nada surpreso, que a gente já comentou sobre ele recentemente, que é um filme chamado Nine Days. Vamos! Sabe? Eu queria muito ver esse filme, agora eu tenho um motivo para ver esse filme. Na hora que você, porque assim, pessoal, eu tinha falado com o Tofa que eu tinha assistido esse filme e eu tinha gostado muito dele. E o Tofa tinha falado para mim que, ele conhecia já e tava querendo muito ver. Eu falei, pô, cara, é o perfeito pra gente trazer aqui no podcast. Sim. E eu acho que traz uns temas bem complexos, assim, é um pouco diferente dos outros filmes que eu já trouxe até agora, né, tipo Blade Runner, The Batman e tudo mais, mas eu acho que vai ser um episódio interessante, eu espero, pelo menos. Sim, excelente escolha. Eu tô há meses querendo ver esse filme, tô há meses, ele é um dos filmes que eu mais quero ver assim, mas não tem nenhuma plataforma de streaming, então geralmente eu espero entrar nas plataformas de streaming para ver, porque se eu for alugar tudo que quero ver, eu vou falir. Então, mas agora eu tenho motivo para ver, então muito obrigado, Lucão. Então, o próximo episódio do Topar Cinecast número 10 vai ser do um filme que chama Nine Days, não sei se tem uma tradução em português, agora de cabeça eu não sei, mas chama Nine Days, lançado em 2020, se eu não me engano, ou é 2019. 2000, não faço a menor ideia. Tá bom, eu acho que é 2020. Semana que vem eu vou saber tudo sobre ele. É o Nine Days, então é isso aí, galera. Vamos já entrar dentro do Taxi Driver. Vou ler aqui a sinopse oficial do Taxi Driver. Em Taxi Driver, Travis Bickle é um veterano da Guerra do Vietnã, um homem solitário no meio da grande Nova York. Logo, ele começa a trabalhar como um motorista de táxi no turno da noite, crescendo o sentimento de pela miséria, o vício e a violência e a prostituição que estão sempre à sua volta. Travis começa a cogitar, então, de tomar algumas medidas drásticas para mudar esse cenário. Então, essa é uma sinopse, acho que é bem completinha até sobre esse filme. Claro, a gente vai entrar mais a fundo aqui, mas eu acho que a melhor parte desse filme disparada é o personagem Travis Bickle. Ele não funciona sem esse personagem, e se esse personagem não fosse tão complexo como ele esse filme seria só mais um filme igual tem muitos outros, um filme ordinário. Então, vamos entrar nas primeiras impressões, Lucão. Manda aí, o que você achou agora vendo esse filme dessa vez? Porque vocês não sabem, agora já falando aqui, o Lucão já tinha visto esse filme e antes ele não tinha gostado, e agora fiquei sabendo que ele gostou. Então, fala aí quais foram as suas impressões aí. Bom, eu acho que a gente vai entrar mais a fundo depois, né, no que eu senti vendo pela primeira vez e tudo mais, mas eu acho que focando mais em revendo, agora com uma visão muito mais madura, eu acho que eu consegui aproveitar muito melhor a narrativa que o Scorsese acabou escolhendo ali, né, explorou para dirigir e tudo mais. E, cara, eu acho que é um filme que traz uma mensagem social, assim, faz um estudo de personagem extremamente complexo e de uma forma muito linda, sabe? Eu acho que todas as imagens que a gente vê sobre
a cidade, né, que é quase como se fosse outro personagem ali, é muito valorizada essa imagem da cidade, né, todas as questões que o Travis Bickle passa, assim, essa loucura que o Scorsese adora retratar e que o Robert De Niro, ele atua absurdamente bem, né, retratando muito bem essa confusão desse personagem, e eu acho que tudo isso simplesmente me conquistou dessa vez, sabe, eu senti que eu consegui aproveitar muito bem isso e dar o devido valor que esse filme merece, sabe, é um filme realmente muito, muito bom, muito complexo e eu gostei bastante, Tá revendo, bom. assim. Que bom, que bom. O episódio não vai ser tão controverso igual eu imaginava, mas que bom, porque eu queria falar sobre esse filme de qualquer jeito, eu acho válido. Minhas primeiras impressões, cara, muito do que o Lucão falou, mas eu acho que realmente essa é uma das melhores, um dos melhores estudos de personagens que eu já vi na minha vida, assim, com certa tranquilidade. Se não for o melhor, eu acho que esse personagem de Travis Bickle é talvez um dos mais complexos e mais interessantes que eu já vi aí no cinema. E, de novo, o filme gira inteiro ao redor desse personagem, então, claro que tem muitos outros aspectos positivos, mas nada chega perto do que é esse personagem do Travis Bickle. E o que o Lucão falou também de Nova York, eu acho que todo o environment, né, o ambiente dele, tipo, eu acho que encaixa muito bem no personagem de Travis Bickle. E o Lucão falou que ele é quase um novo personagem, eu acho que eu vou além, eu vou falar que ele é quase um antagonista do filme, se você parar pra pensar. Caramba, faz Ele sentido, serve faz como muito sentido. ele serve como antagonista, porque, cara, você olha, não tem outra figura de um antagonista. Claro que tem. Tem o Talvez próprio seja. Travis Bickle, né? Mas ele é o protagonista, né? É Realmente. diferente. É diferente. Que às vezes Ele é o grande problema que o É, personagem principal tem que resolver tá interno nele, né? Então, sim, sim. acho Mas que é não tem outra uma. forma de ver. Sim, mas não tem uma figura diferente de um antagonista, então a gente pode assim, Sim. interpretar talvez a própria cidade, o próprio ambiente dele como o antagonista. E eu acho que não vou mais entrar muito mais a fundo. O melhor filme do Scorsese para mim, a melhor atuação do Robert De Niro para mim, uma das melhores papéis É. assim que um ator que eu já vi um ator interpretar na minha vida. Uhum. E de novo um estudo de personagem assim excepcional. Então, vamos entrar aqui já em spoilers. Então, caso você não tenha visto ainda o filme O Taxi Driver, agora você está por sua própria conta e risco, porque a partir desse momento a gente vai entrar em spoilers, porque a gente não consegue mais falar de nada sem entrar a fundo no personagem Travis Bickle e todos os outros Sim. Esse aspectos do não é filme. nosso objetivo aqui Não é, também. não é. Então vamos lá. Antes de mais nada, antes da gente começar a entrar realmente a fundo no personagem de Charles Bickle, eu queria fazer uma pergunta para você. De novo, a gente já falou aqui que é a primeira vez que o Lucão viu esse filme, ele não gostou do filme. Eu queria saber foram os seus motivos pelos quais você não gostou desse filme quando você viu pela primeira vez. Você lembra? Cara, então, assim, vendo esse filme pela primeira vez, eu lembro que eu não tinha gostado, mas eu lembro que foi muito difícil, e até hoje para eu conseguir entender o que eu realmente tinha sentido vendo esse filme, sabe. E eu, dando uma olhada em algumas críticas sobre Taxi Driver, eu vi um comentário muito interessante de uma pessoa que fez, que ela falou assim: "Da primeira vez que eu vi, há muito tempo atrás, eu não tinha gostado, porque eu estava muito acostumado à narrativa dos blockbusters e desses filmes mais comerciais, assim, de entretenimento, mas hoje eu consigo apreciar ele muito mais, sabe?". Então eu acho que, o meu desgosto, a minha crítica um pouco negativa sobre esse filme veio muito disso, sabe, de eu estar muito acostumado com um estilo de filme específico e ter entrado no Taxi Driver que, cara, quebra completamente com isso, sabe. E eu acho que também todo o aspecto da sujeira da cidade, de você ter uma atmosfera um pouco mais negativa ali, sabe, eu acho que tudo isso me atingiu de uma forma que eu não fiquei tão interessado, sabe. Então acho que os diálogos também, por serem, diálogos não muito, tipo, como eu posso dizer, lineares, sabe, muito certinhos, assim, então diálogos que a gente, pô, ouve os personagens e parece que eles não estão falando nada com nada, sabe? Sim, Principalmente o Travis Bickle conversando com os amigos dele, os taxistas ali, tipo, cara, eu não consigo entender nada do que os caras estão falando, sabe? Você precisa rever umas 3, 4 vezes para você realmente pegar o subtexto que tá por trás desse diálogo, sabe? Então, tipo, acho que tudo isso não me fez com que eu apreciasse tanto. E eu lembro que teve outra coisa também que eu fiquei muito bravo,
que foi a música, né? Porque eles usam. Aquele, Eu acho que lembra aquele disso. sax, o saxofone, umas Sim. 50 vezes. Não, eles usam muitas vezes no filme. E, tipo, eu lembro que chegou um momento que eu comecei a perceber isso, só que eu fiquei, tipo, muito irritado. E aí, Sim. todas as vezes que ele tocava de novo, eu ficava, tipo, puto, assim. Eu falava, caraca, velho, para um pouco de usar essa música, tá ligado? Então, tipo, acho que isso também me incomodou. Eu lembro que o final também, na hora que o Travis Bickle ele atira na mão do cara, sabe? Eles fazem uns cortes assim, um pouco estranhos, sabe? E eu lembro que na época eu achei isso, tipo, horrível, assim. Eu achei que tinha sido uma edição muito mal feita. E Uhum. aí, pô, eu terminei o filme ali totalmente, tipo, é, uma vibe péssima, sabe? E eu simplesmente não tinha gostado. Mas, cara, agora revendo, tipo, a música não me incomodou. Eu achei que a música foi colocada, tipo, Sim. nos momentos ideais ali, assim. Foi usada várias vezes, sim, mas eu achei que todas as vezes que eles usaram, tipo, foi muito pertinente, sabe? É. Pô, fizeram a música pro filme, então não É. vai usar o negócio, E a sabe? música encaixa muito bem também, eu acho, em toda a estética e tipo, realmente o clima Uhum, do filme. Ela meio que impõe o clima do filme, a música. Então, tipo, claro que sim. eles usam umas 50 vezes, isso tipo, é aparente, mas pra mim eu acho que ficou bom, assim, sabe? Eu É, realmente também gostei. acho. Sim, E, eu tipo, gostei bastante, mano. em relação às outras coisas que você falou, cara, eu acho que, primeiro, em questão de diálogo, assim, é bem diferente do normal e pra mim essa é a genialidade, cara. Eu acho que, tipo, Também eu acho. nunca vi, tipo, talvez, e vocês sabem, tipo, não sei se o pessoal que tá ouvindo o podcast sabe, mas o Lucão sabe que eu amo no cinema são personagens realistas e diálogos realistas, assim, sabe? E, Uhum. cara, esse pra mim é um dos filmes com diálogos mais realistas que eu já vi na minha vida, sabe? E principalmente na figura do Travis Bickle, sabe? Porque os outros têm diálogos realistas também, mas, tipo, não é nada que, assim, seja destoante, assim. Mas o do Travis Bickle, Sim. cara, eu acho que porque eles conseguiram encaixar um estilo de diálogo, assim, junto com um estilo de personagem, sabe? Ficou muito realista. E, cara, eu vou falar, assim, pensando, eu consigo pensar em, tipo, várias pessoas, vários Travis Bickles, assim, que eu não conheço, não talvez num nível pessoal, mas que eu já vi e já me comuniquei na minha vida. Então, seja sei lá, talvez um taxista qualquer que eu peguei, ou tipo, uma pessoa na rua, sabe? Tipo, eu consigo pensar em vários Travis Bickles, e para mim essa é a genialidade desse filme, que ele pega um personagem, assim, uma pessoa que, tipo, é comum, sabe? É uma pessoa comum, tipo, consegue trazer com a maior naturalismo e realismo, assim, possível. Então, para mim, o diálogo é diferente pra cacete, mas é muito Sim, bom, é demais, mano. muito bom. E eu não acho que, tipo, ele se prenda ainda com o realismo, sabe? Porque eu acho que, assim, tem algumas etapas que os filmes eles têm que seguir. Então, tipo, você pegar o diálogo mais básico, mais padrão, a gente vê que é um diálogo muito engessado, sabe? É um diálogo que parece que as pessoas estão lendo o roteiro, parece que tudo aquilo foi escrito e parece que a pessoa não falaria isso, sabe? Mas eu acho que o próximo nível para isso seria você literalmente gravar pessoas conversando na rua, sabe? E, tipo, pessoas conversando na rua, pessoas assim, tipo, do nosso cotidiano, pelo menos, né, do ciclo que a gente frequenta e tudo mais, seria um pouco diferente do que o Travis ele fala, sabe? Que o grupo dele Sim. fala. Porque eu sinto que que o roteiro não é do Scorsese, né? Mas Não, o roteiro desse filme, ele meio que eleva isso um pouco, sabe? Ele exagera, que eu acho que é uma coisa que também o Tarantino faz muito, sabe? Então, sim. tipo, ele parte da base desse realismo, de coisas que personagens poderiam falar, mas ele eleva muito isso, sabe? Que faz um negócio ficar, tipo, meio como se fosse, tipo, num sonho, sabe? Tudo muito meio maluco, como se todo mundo estivesse usando, tipo, droga, assim, tudo mais, sabe? Uhum. O que não foge do realismo, mas eu acho que é um nível um pouco acima, sabe? É um patamar Sim. mais elevado, o que eu acho que torna muito mais interessante o filme. Vamos lá. Quando eu digo realismo, eu não digo tipo, exatamente como tipo, a gente Sim. se comunica no mundo real, porque eu acho isso muito Uhum. importante. Tipo, eu gosto do mais próximo realismo possível. Mas eu acho que o realismo do que como a gente realmente se comunica, eu acho que isso só consegue ser atingido em documentários, assim, sabe? Quando você está Uhum. fazendo um filme ficção, você tem uma barreira, porque, tipo, cara, você tem um roteiro, você sabe o que você tem que falar, sabe? Você tem uma linha de pensamento de onde você tem que chegar, sabe? De quais tópicos você tem que falar, e, tipo, isso faz com que seja algo diferente, tá ligado? Você pode, na resposta muito mais rápidas e ágeis, sagaz, sabe? Tem muito mais sagacidade
tipo, no diálogo, então acho que nunca dá para ser exatamente o mesmo jeito que a gente se comunica. Mas, de novo, tem como você trazer muito perto da realidade e também juntar isso com tipo, o tipo de personagem que está falando essas linhas de diálogo e realmente conseguir achar um estilo de diálogo para esse estilo de personagem. Então, sim. E eu acho que essa é a magia do cinema, né? Você conseguir pegar essas coisas que são muito mais subjetivas, assim, que você não consegue explicar direito, e você jogar isso na tela, sabe? Você criar um mundo que só funcionaria na ficção, sabe? E que, ao mesmo tempo, muitas vezes isso é o melhor mundo possível para você explicar a sociedade que a gente vive, sabe? E eu acho que Taxi Driver é um exemplo perfeito disso. Sim, concordo. E teve mais uma coisa que você falou em relação à montagem. E, tipo, você não gostou muito de umas cenas editadas. E, cara, eu vendo esse filme, eu não acho que esse é um, tipo, tá longe de ser o filme mais bem dirigido do Scorsese, assim, de longe. Isso por isso é natural, que tá, tipo, bem no começo da carreira dele. Eu acho que ele foi, tipo, o terceiro ou segundo filme dele, porque o primeiro filme foi Mean Streets, eu acho que foi o segundo ou terceiro, mas estava bem no começo da carreira dele. E, cara, fica meio claro que, tipo, não é realmente o diretor que, tipo, hoje o Scorsese é em questão de experiência e tal. Eu acho que ficou, sei lá, mais claro ainda para mim, porque, cara, eu vi, tipo, no mesmo dia que eu vi como fala, o Taxi Driver, eu vi um outro filme do Kubrick, que chama Barry Lyndon, bem famoso dele. E, cara, para mim esse foi uma aula, assim, de blocking, que blocking é, tipo, basicamente como o diretor posiciona os atores, assim, como movimento de câmera e tudo mais. E para mim foi uma aula de blocking, assim, e um dos filmes, assim, mais bem dirigidos que eu já vi na minha vida. E depois eu fui pro Taxi Driver e eu acho que ficou meio que aparente, sabe, a diferença. A Mas falta de experiência dele mesmo. de novo, não é um filme mal editado, tá muito longe disso. Inclusive, eu acho que ele é bem editado, assim, tem muitos take shots, assim, muito bons, assim, aqui pensando, eu acho que, tipo, o shot final, assim, é sensacional. Principalmente, eu acho que a cena final, assim, é sensacional. Mas a gente vai entrar no final mais a fundo, mais pra frente aí. Mas realmente dá para perceber que o Scorsese ainda não está no topo do jogo dele, sabe? Ele não ainda é o Scorsese que a gente conhece hoje, e fica claro pelo estilo de direção dele nesse filme. Total. Mas agora, mudando aqui um pouco de tópico, vamos entrar agora a fundo no Charles Bickle. Eu sei que a gente já começou a falar um pouco dele, assim, mas agora é o momento que eu acho que eu queria entrar mais a fundo. E vamos começar com uma pergunta aqui, que eu acho bem interessante a reflexão. O Travis Bickle, você acha que ele é um cidadão ordinário, que você encontra em vários lugares, assim, na nossa realidade, ou ele é um psicopata fora da curva? Cara, então, eu acho que, tipo, os sintomas que ele tá sentindo são sintomas de um cidadão ordinário, sabe? Então, acho que tem muitas pessoas que sentem essa solidão que ele tá sentindo, sentem esse vazio e essa falta, assim, de propósito, de algo que eles precisam para se apegar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que algo que torna o Travis Bickle muito peculiar, assim, muito diferente, é o fato dele ter sido um veterano da guerra, sabe? Da guerra do Vietnã, que, pelo que dá a entender no filme, né? Então, eu acho que o fato dele ter lutado nessa guerra e tudo mais mexeu muito mais com a cabeça dele e criou certos sintomas, assim, o estresse pós-traumático, né? Que eu acho que é muito forte nesse personagem. Então, eu acho que tudo isso influenciou muito mais fortemente na cabeça dele. Então, a gente pode ver que, tipo, os atos de violência que ele comete, provavelmente ele não faria tudo isso se ele não tivesse ido para a guerra, sabe? Na Sim. guerra ele experienciou uma violência excessiva a todo momento, com vários tipos de pessoas, que eu acho que também é uma justificativa para o racismo, né, que ele tem, que aparece em alguns momentos ali. Sim. A gente não precisa entrar tão a fundo nisso, mas eu acho que fica por aí. Eu já vi que você quer responder. Não, eu só queria falar um negócio em relação, tipo, o fato dele ser, tipo, um ex-veterano de guerra. Tipo, eu não gostei muito disso. Eu não gostei disso, tipo, Sério? sério. E claro que, tipo, isso é uma decisão criativa total do Paul Schrader, que escreveu o roteiro. E, tipo, eu entendo como que isso meio que move a ele, tipo, a cometer violência, porque a violência é mais normal para ele, já que ele já esteve em, tipo, um cenário de guerra. Mas, tipo, cara, para mim, todo o ponto desse personagem, para mim, é que ele é um personagem comum, padrão, que é igual todos nós aqui,
que foi, tipo, que a solidão, tipo, ficou tão grande nele que fez ele, tipo, atingir esse nível que a gente não deveria atingir, tá ligado? Então, tipo, Sim. pra mim, esse personagem, tipo, é um conto cautionary tale, tá ligado? Então, é, tipo, olha aqui, no começo do filme ele é um personagem que, tipo, eu acho que a maioria das pessoas consegue ter uma empatia, assim, que é um personagem que é, assim, que ele é meio solitário, que na dele, tipo, querendo não, todo mundo simpatiza com esse tipo de personagem. E acho que vai um pouco, assim, pro que a gente falou do episódio do Cairo, que, tipo, no fundo, todos nós somos solitários, tá ligado? Porque a gente não consegue se conectar com outra pessoa, no, tipo, Isso aí totalmente, foi uma saca? brisa, mano. Sim, mas enfim, a gente não vai entrar isso daqui adentro, mas, tipo, todo mundo tem esse aspecto de solidão, mesmo que tipo, seja, tipo, um pouco mais mascarado ou menos, todo mundo sente um pouco solitário. Eu sinto que, tipo, quando você bota um personagem, assim, como Travis Bickle, você consegue se empatizar com ele, assim. Se você vê um cara solitário, você vai conseguir, tipo, sentir dó e, tipo, se botar nos pés dele. E, tipo, o filme começa com, tipo, um Travis Bickle que é um cidadão ordinário completamente normal, tá ligado? E aí, a solidão dele, tudo, tipo, todo o ambiente dele, realmente, eu acho que a solidão, a palavra-chave é solidão, faz com que, tipo, ele atinja esse aspecto de violência, assim, sabe? Ele vira uma pessoa que, tipo, ninguém quer se tornar, sabe? E que é, tipo, realmente uma pessoa que tá fazendo coisas erradas, tá ligado? A gente vai entrar mais pro moralismo do que ele fez mais pro final, mas o fato é que, tipo, ele ia cometer violência de qualquer jeito, saca? Ele comprou arma para matar alguém e é isso, saca? Então, eu sinto que quando você bota esse aspecto tipo, dele é um militar, ele, tipo, meio que tira um pouco desse cidadão ordinário, sabe? Ele já parte de um outro, tipo, de um outro parâmetro, saca? Ele já não é exatamente que nem a gente, ele já tem um background que talvez dê uma motivação para ele ser assim, então talvez, tipo, eu ou você, tá ligado? A gente não possa chegar nesse nível. Então, tipo, essa mensagem não tem tanto impacto. Faz sentido? Entendi. Acho que Para faz mim, sentido, mano. sim, de novo, é uma decisão criativa do roteirista, do Paul Schrader, 100%, então eu não vou falar que isso é um aspecto negativo ou que isso é ruim, tá ligado? Mas, tipo, eu não gosto dessa decisão criativa e se fosse eu não teria feito assim. Sim. Não, eu entendo pra caramba, mano. É que eu acho que, assim, o grande ponto dele é, ele tá olhando pra essa cidade, certo? Que tá cheia de problemas, e por que que não teve nenhum Travis Bickle antes dele? Por que que ninguém se torna desse jeito? Eu acho que é aí que entra o Quem, aspecto da guerra, quem sabe? disse que não? Tipo, é que a gente não é mostrado por isso, sabe? Ele vê Sim, toda a podridão e eu acho que o aspecto da guerra é meio que tipo um ponto de virada ali que ele coloca no personagem que faz com que ele consiga ligar essa chavinha e, tipo, fazer todas as coisas que ele faz, sabe? Então, tipo, eu acho que essa solidão afeta muito mais ele porque ele estava na guerra, porque ele, pô, deve ter perdido pessoas que ele amava, talvez, ou ele ficou muito distante da sociedade no geral, então ele não teve relações sociais normais por muito tempo, sabe? Então, tipo, todas essas questões afetam, tipo, no dobro ou no triplo com ele, sabe? sim. Então, eu acho que deixar o personagem mais sensível com isso tornou ele mais propenso para fazer as coisas que ele fez, sabe? Então, tipo assim, não tô falando que talvez isso seja algo positivo porque a gente vai se conectar mais com ele, porque é o oposto, né? É exatamente o que você disse. Sim. Isso distancia um pouco ele da gente, e talvez isso possa ser algo que você não curta, sabe? Mas eu acho que é uma decisão que faz muito sentido para você justificar as ações do personagem, sabe? Sim, esse é exatamente o intuito, eu acho. Para mim, esse é o intuito, mas, de novo, eu não acho que precisa, eu acho que isso estraga um pouco o fato de ser um cidadão ordinário. Essa é, tipo, a minha opinião. Mas, de novo, eu vejo que isso é o que o Paul Schrader queria fazer, tá ligado? Esse é o personagem que ele queria contar. Ele queria contar um cara que é militar e como que, tipo, ele entrou, a solidão meio que engulfed ele, não sei como falar em português, mas é assim, como encapsulou ele, a Devolveu, solidão. né? Então, esse é o personagem que ele quer contar, beleza, tá ligado? 100%. Não sei se, tipo, não tem problema nenhum, mas eu acho que eu não faria assim igual. E, inclusive, o ponto dele ter, tipo, dele ser ex-marinha americana, isso nem, tipo, tem
tem quase nada de impacto na história, né? Eles só mencionam uma vez no começo e é isso, tá ligado? Não, tipo, eu tô falando, tipo, tem impacto, mas, tipo, eles não é algo que eles dão importância quando eles estão, tipo, contando a história. É algo que eles falam em uma cena e fica no background do resto do filme, saca? Eles Sim. não É que eu desenvolvem acho que mais isso isso. influencia toda a mentalidade do personagem, Não, sabe? sim, isso Todas as crenças dele, todas as ações dele, acho que são influenciadas por esse passado, sabe? sim, isso molda o personagem. E eu não tô questionando isso. Eu tô falando que, tipo, em questão de história, eles não dão mais foco nisso ao decorrer da história. Então, acaba que, pra mim, ficou algo um pouco meio jogado, assim, pensando na primeira vez. E eu não gostei tanto dessa decisão, mas, de novo, é a decisão dele, eu Sim. entendo e funciona, tá ligado? Eu acho que Sim. funciona. Eu não tô falando que não Eu, funciona. pessoalmente, não me incomoda, mas eu Sim, entendo perfeitamente o que você falou. sim, Faz sentido. tipo, agora pensando me incomoda um pouco, mas, tipo, de novo, como os caras nem abordam tanto no filme, tipo, acaba que, tipo, o impacto é o mesmo de não ter, saca? Só Sim. porque teve uma linha de diálogo, sabe? Então, mas, tipo, de novo, agora eu tô sendo muito, tipo, nitpick aqui, então acho que Uhum. a gente não precisa entrar mais a fundo, é algo que eu faria diferente, só isso. Perfeito. Mas, Tranquilo. agora mudando, ainda no Travis Bickle, mas entrando mais na solidão do Travis Bickle, eu queria, tipo, fazer uma pergunta aqui de novo, uma pergunta, assim, bem meio que filosófica, entre aspas, mas, tipo, Uhum. você acha que o Travis Bickle, ele tem, tipo, problemas, assim, ele criou problemas mentais porque ele é solitário, ou tipo, é solitário porque ele tem esses problemas mentais? O que você acha? Mano, eu acho que exatamente ele é solitário porque ele tem problemas mentais, sabe? Certo? E eu acho que a brisa é um negócio tipo assim, quando você tá sozinho, as coisas estão sob o seu controle, sabe? Então, tipo, por isso que tem muitas pessoas que, por exemplo, eu já senti isso muitas vezes. Tem muitas pessoas que preferem ficar sozinhas, sabe? Porque você se relacionar com alguém, você tá ali num ciclo, você tá tendo que é, ter que estar ativo nisso a todo momento, sabe? É algo muito complicado, é algo que exige muito de você. Então, muitas vezes a solidão nesse quesito mais social, né, é visto como a opção em que você tem mais controle sobre as coisas, sabe? Então eu acho que é justamente isso que acontece com o Travis Bickle. Eu acho que, tipo, ele foi muito afetado psicologicamente e ele tava com uma mente muito maluca e tudo mais. Então, tipo, no começo do filme ele falou, cara, eu preciso de um refúgio, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso parar um pouco, senão eu vou explodir, que nem a forma como ele explode no final, né? Mas, Sim. tipo, eu preciso dar um jeito nisso. E aí o que, que ele faz? Ele vai lá e vai tentar ser um motorista de táxi. E a gente vê a todo momento que o problema dele não é o dinheiro, sabe? Ele não precisa do dinheiro. Talvez ele tenha acumulado bastante dinheiro dirigindo, né, e tudo mais, porque ele não gastava com isso, mas ele poderia fazer qualquer outro trabalho, sabe? Mas ele queria ser motorista de táxi porque eu acho que aí tem dois motivos, né? Primeiro que ele poderia trabalhar por várias horas ali, dirigindo e tudo mais. Eu acho que segundo também porque ele poderia ir para vários lugares diferentes, né? Ver lugares diferentes da cidade e tudo mais. E, enfim, eu acho que, tipo, isso somado à solidão dele, é um jeito dele tentar, tipo, ficar completamente sobre o controle dele e se afastar um pouquinho dessa sociedade que tá fazendo tão mal para esse personagem, sabe? Sim. Então, tipo, essa é a minha resposta para isso. Não, eu acho uma bela resposta. Eu gosto, tipo, eu gostei muito, tipo, quando eu fui pesquisar mais o filme, eu vi umas entrevistas assim do Paul Schrader e do Scorsese. E teve algo que o Paul Schrader, se você não sabe, o Paul Schrader é quem escreveu o roteiro, né, o roteirista desse filme, que ele falou que Uhum, eu achei muito interessante, que ele queria nesse filme ele não queria simplesmente escrever um personagem que é solitário, ele queria escrever um personagem que tem uma patologia de solidão. Então achei isso muito interessante. Quando ele diz patologia de solidão, é que tipo, a solidão é quase uma doença para ele que ele não consegue escapar, sabe? Então acho isso uhum, muito interessante, e você percebe vários momentos do filme, parece muito uma doença mesmo, ao ponto que tipo, ele inconscientemente se mantém nessa solidão e não consegue escapar dessa solidão por meio do seu subconsciente, das coisas que ele faz ele, tipo, agir. Então, alguns exemplos muito claros aqui para mim eu posso falar que é, tipo, por exemplo, o fato dele dirigir um táxi, tá ligado? Por que ele vai sim, trabalhar com táxi? Tem tanta coisa que ele pode trabalhar, mas aí ele vai lá e escolhe trabalhar um negócio que ele tá lá sentado num táxi dirigindo, e é isso, tá ligado? Ele tem comunicações com pessoas, tipo, insignificantes, só durante o curso da viagem, ele pode simplesmente dirigir
voltar para casa e ficar sozinho e dirigir e, sabe, ficar sozinho sempre. Então, para mim, isso é uma escolha subconsciente que mantém ele na solidão. E claro que dá, tipo, as desculpas dele, tipo, porque eu tô com insônia e tal, e não posso tá ganhando dinheiro, mas a verdade é que, cara, ele poderia achar trabalhos em outros lugares que ele não estivesse tão, tipo, solitário. Também tem outros exemplos. Acho que outro exemplo muito claro é quando ele tá assim saindo com aquela menina e leva ela para tipo um cinema pornô, e tipo, cara, tudo bem que tipo tem todo o tipo negócio que tipo ele tá meio que desconexo da sociedade, então perder um pouco da sensitividade de, tipo, de saber, tipo, isso não é socialmente aceitável e tal. E realmente isso talvez não, é tipo um argumento válido, mas eu acho que no fundo, tipo, não existe ninguém que fala, cara, levar uma menina no segundo encontro para um filme pornô é algo normal, saca? Eu acho que, tipo, no fundo, todo mundo, tipo, tem, tipo, é meio que common sense, né? Noção básica. Então, acho que, tipo, pode, de novo, tem esse argumento que ele tá, tipo, descolado da sociedade, perdeu a sensitividade, tipo, normas sociais, tem esse argumento, eu acho que é isso também, mas eu acho que também tem esse aspecto do subconsciente dele que tá, tipo, meio que mantendo ele nessa solidão, e talvez isso tenha sido um jeito de afastar ela dele e, tipo, de continuar nessa solidão. Então, realmente, tipo, é engraçado que, tipo, tem uma frase que ela fala que essa personagem fala, Betsy, se lembra o nome dela, que a Betsy fala no filme, que ele é uma contradição, walking contradiction, né? Uma grande contradição. Isso é muito interessante, que ele não quer ser solitário, mas ele dirige um táxi e não se comunica com ninguém, né? Ele não quer ser solitário, mas ele meio que afasta a própria Betsy. Ele não quer ser solitário, mas quando ele está numa mesa conversando com outros taxistas, ele fica sozinho, não se comunica, extremamente fechado, sabe? Então, eu sinto que realmente ele tem uma patologia que o subconsciente dele realmente fica afastando dele e não tem escapatória. A gente vai entrar mais a fundo se a gente acha que ele escapou disso ou não no final, mas ele tem essa doença que ele simplesmente não consegue escapar da solidão. A solidão faz parte dele e não tem para onde ele fugir. Sim. Cara, eu não sei se eu concordo com esse negócio de sabotar, que, tipo, ele se auto-sabotou. Eu já vi esses argumentos e tudo mais, mas eu sinto que, tipo, pra mim, pelo menos, isso é muito mais a outra coisa que você falou, sabe? Tipo, ele não se encaixa nessa sociedade que ele tá vivendo. Tipo, ele, ele tem um certo repúdio por tudo que ele tá fazendo. Eu acho que a contradição que ela disse é a questão de, tipo, ao mesmo tempo que ele odeia, tipo, a pornografia e esses traficantes e tudo mais, ele vai lá e toda hora ele vai no cinema e vai consumir Sim, pornô, mas isso sabe? também. Então ele usa pílulas para tipo, ficar saudável e tudo mais nas refeições dele, sabe? Então, tipo, eu acho que essas contradições estão mais aí. E não sei, você trouxe uns pontos bem interessantes e tal, mas, tipo, pelo menos na minha perspectiva, eu não acho que ele se auto-sabotou na hora que ele tava falando com a Betsy, sabe? Inclusive, tipo, a gente vê que ele tem uma reação genuína de tipo, pô, cara, eu realmente não imaginei que você fosse sentir assim, sabe? Tipo, eu, no pedido de desculpas a gente vê que isso é um pouco claro, sabe? Que ele tenta se redimir com ela e tal. Sim, mas de novo, eu acho que subconscientemente ele faz isso. Então eu acho que, de novo, eu acho que ele está realmente desconexo da sociedade, não tem, tipo, esse common sense que a maioria das pessoas tem, mas eu acho que também tem esse aspecto da autossabotagem subconscientemente. Então a gente pode até tipo, não tipo, ignorar essa parte do cinema pornô. Tem vários outros momentos que eu acho que ele se sabota subconscientemente, desde os dois que eu falei, né, do andando de táxi e escolher de trabalhar andando de táxi, né? E de quando ele está lá numa mesa com outros taxistas, do jeito que ele se porta. E também é algo que é muito interessante, que nesse ponto desse uma contradição assim muito grande, eu acho que é interessante que tipo, ele está sempre reclamando da cidade, como a cidade está toda suja e tipo, todas as pessoas estão tipo muito tipo assim sem civilidade, saca? E tipo, mas ao mesmo tempo ele é o único taxista de todos lá que aparecem que
ele aceita qualquer pessoa entrar no táxi dele, não sei se percebeu. Ele vai para qualquer lado da cidade e aceita qualquer pessoa. E fala, isso não faz diferença para mim. Mas aí depois você vai lá e fica reclamando que, tipo, mas as pessoas são muito ruins e tal, tipo, eu só vejo pessoa ruim. Claro, mano, você vai para todo lugar e aceita todo lugar, e toda pessoa. Então, tipo, você tá se sujeitando tipo, estar em contato com esse bagulho, esse negócio que você não gosta, saca? Então, eu acho muito interessante como essa simples palavra, essa simples frase, assim, dele ser uma grande contradição, que a Beth falou, tem tantas camadas e a gente consegue analisar o personagem do Travis de tantos, assim, aspectos, prismas diferentes, assim, só com base nessa frase. Sim, não, total. E, cara, agora um argumento que eu pensei aqui, tipo, tentando entender um pouco melhor por que eu discordo dessa afirmação, eu acho que a questão dele, na minha visão pelo menos, tá muito mais ligada a, tipo, ele tem essa solidão, certo? Porque é algo muito mais confortável para ele, mas eu acho que toda vez que ele tenta fugir dela, é como se a sociedade em si não se encaixasse com ele, sabe? Então, tipo, ele é meio que repelido de certa maneira. Então, tipo, por exemplo, na hora que a Betsy ela tava lá no cinema com ele tentou se abrir, ele a todo momento ele é muito verdadeiro, né? Ele tenta sempre se abrir, tenta falar o Sim. que ele tá pensando. E, tipo, a princípio ele viu que ela tava entendendo o que ele queria e tudo mais, estava aceitando ele, mas logo depois ela foi lá e, tipo, começou a julgar ele, sabe? E pegou e não quis mais ficar com ele. E aí tinha a questão da menina lá também, né? Que ela se recusava a sair da situação que ela tava, assim. E, enfim, eu acho que essas questões, ele, tipo, ele simplesmente não consegue se ver se encaixando nessa sociedade. Ele busca a todo momento um certo propósito, né? Então a gente vê ele indo atrás dessas garotas por isso, mas eu acho que ele só não consegue encontrar isso, sabe? Então ele acaba sendo meio que condicionado a voltar para essa solidão porque é o único ambiente que ele tem controle, entende? Sim. Então, tipo, eu acho que essa visão pelo menos faz um pouco mais de sentido para mim. Não sei se consegui Concordo. explicar muito Não, bem. concordo, eu concordo 100%. Eu só acho que essa parte da autossabotagem também eu acho que é algo que entra junto disso, na minha opinião, e é algo que o próprio roteirista falou, saca? Então eu sinto que tem alguma base para isso. Mas realmente eu acho que isso é um filme que, tipo, é realmente o personagem contra a sociedade, sabe? Eu acho que hoje em dia você vê vários filmes que são assim, vários filmes que são assim. Então vamos pensar, tipo, Coringa, que é tipo, a gente vai entrar depois mais a fundo do Coringa, eu acho, mas é uma grande cópia do Taxi Driver. Agora eu revendo, ficou muito claro. E eu já vi muitas pessoas falando, eu já vi muitas pessoas falando disso e, tipo, eu não lembrava tanto, assim, do Taxi Driver, então, tipo, nem discutia tanto, mas agora, cara, é muito claro em vários aspectos. Tanto o Coringa quanto, assim, outros filmes como Clube da Luta, por exemplo, que também é, tipo, personagem contra a sociedade. Tipo, eu acho que o Taxi Driver, ele foi um filme que realmente foi tão marcante que, tipo, trouxe todos esses outros, tipo, esse subgênero, né, de homem versus sociedade. E para mim, cara, essa é a base desse filme. É o Travis Bickle numa sociedade que não consegue se encaixar, que ele tá realmente, assim, desconexo da sociedade, e ele realmente, assim, brigando contra a sociedade, ele está em guerra contra a sociedade. Eu acho que fica muito claro quando ele está querendo matar aquele eu ia falar Palpatine, né? Palpatine do Star Wars. O candidato a presidente que tá lá no filme. Valentine, acho que é alguma coisa assim. Alguma coisa parecida, mas assim, eu acho que fica muito claro porque desde o começo ele mostrou, tipo, meio que admiração por ele, sabe? Ele tem até, tipo, posters dele no quarto e tudo mais, e, tipo, eu acho que ele tem admiração por ele, mas o fato de querer matar essa pessoa é porque é um ato de guerra contra a sociedade, sabe? Então pega aqui a pessoa que tem potencial de virar, tipo, o grande representante desse país e o grande representante da sociedade, e eu quero matar ela porque eu estou em guerra contra a sociedade. Faz sentido? Sim. Então, para mim, essa é o grande tema, eu acho, desse filme. Depois de, acho que Solidão, Homem versus Sociedade, eu acho que esse filme faz um trabalho genial nisso. Eu não vi tantos filmes, acho que não vi nenhum filme, tipo, anterior a isso que, tipo, trouxe esse tema. Talvez tenha, mas eu acho que, tipo, o Taxi Driver fez de um jeito tão bem executado que meio que popularizou esse gênero, assim,
esse Com certeza. tema para a indústria até hoje. E, cara, para mim, eu acho impressionante o quão esse filme, quão, tipo, atual esse filme ainda é, mesmo, tipo, os quase 50 anos depois. Uhum. Pra caramba, mano. Pode partir para a próxima, Pode então. Eu partir não para a tenho muito o próxima? que comentar sobre o. Acho que você Sim. fez um comentário muito pertinente. Então, vamos falar agora um pouco mais do final. Acho interessante falar do final, porque a gente no final vê o Travis Bickle indo para um caminho mais de praticamente heroísmo, sabe? Que ele realmente se torna um herói, entre aspas, um justiceiro. E eu queria perguntar para você se você acha que o Travis Bickle realmente quis se tornar um herói assim, ou ele simplesmente queria matar a gente e usou esse jeito para usou esse falso idealismo para só simplesmente expressar esse seu desejo de violência. Cara, não, eu não acho de forma alguma que tá ligado a um desejo puro de violência, né? Porque eu acho que nada do que as pessoas fazem é condicionada por um sentimento singular e é isso, sabe? Então, tipo, toda a raiva dele, a tendência dele para violência, eu acho que está muito ligada a todas as condições psicológicas dele e a relação dele com o meio social ali, sabe? Então, tipo, ele era um cara que a gente podia ver que estava em busca de algo, sabe? Ele estava ali solitário e tudo mais, mas ele estava sempre em busca de algum propósito, né? Então, tipo, isso é algo que eu e o Toff a gente estava conversando um pouco no privado também, né? Que eu acho que o propósito revolve muito forte nesse personagem. Então, primeiro a gente tem a questão com a Betsy, né? Que ele busca esse certo propósito através de relações amorosas. Então, tipo, isso eu acho que é algo que ficou muito preso dentro dele quando ele estava vendo os filmes de pornografia e tudo mais. Então, gerou uma certa carência dele por mulheres, sabe? Então, ele foi atrás da Betsy e ele tentou ficar com ela e não deu certo. Então aí ele foi atrás de um novo propósito, né? E aí tinha aquela garota que no começo ele tinha ignorado que ela tinha entrado no carro dele, né? A Iris. E aí depois ele pegou e falou, pô, ele viu ela de novo e falou, pô, eu preciso ajudar ela, sabe? Eu preciso, sei lá, eu preciso ser um herói, que é um novo propósito ali para ele, sabe? E eu acho muito interessante como a todo momento que ele tá tentando ser um herói, né? Ele fica preso, tipo, em estereótipos americanos, sabe? Então ele tenta parecer ali tipo um cowboyzão, ele faz aquela preparação como se fosse muito um filme de herói fazendo o treinamento dele, sabe? Então, tipo, ele sempre meio que se prende a isso, a essa imagem e tudo mais. E eu acho que quando ele pratica a violência, ele mata aqueles mafiosos assim, ele realmente acha que ele tá fazendo a coisa certa e ele tá numa busca desesperada por um significado, sabe? Porque ele não vê mais significado em nada. O trabalho dele tá alienando ele completamente. E eu acho que, tipo, ele precisa de algo para furar essa bolha, sabe? Ele precisa sair disso. E, inclusive, eu acho que na resolução a gente consegue ver muito claramente pela expressão dele que ele se sente realizado, sabe? Ele sente que ele Sim. fez o que ele queria. Sim, eu concordo e discordo em partes, assim, porque Uhum. eu sinto que ele tem. Claro que ele tem, tipo, uma vontade de virar um herói. Eu acho que isso não tem dúvida, mas eu acho que isso fica um pouco mais abaixo do fato que ele simplesmente, tipo, quer, assim, atingir a sociedade, sabe? Então, tipo, o fato dele ir lá e matar todas aquelas pessoas na casa de prostituição, né, no brothel, que é em inglês, eu sinto que é muito mais como um ato de violência contra todas aquelas coisas que ele odeia na sociedade, sabe? Então não acho que necessariamente ele quer salvar a menina. Claro que, tipo, se a pessoa é minimamente, assim, tem um pouco de caráter, ela vai querer ajudar essa pessoa, tipo, isso vai numa base de humanidade, assim, mas eu sinto que vai muito mais a fundo no fato de que ele simplesmente quer cometer violência contra a sociedade que, tipo, ele odeia, e eu acho que o que ele fez foi só um jeito dele achar isso, e para mim isso é claro porque ele foi antes por lá tentar matar o presidente, e aí deu errado, o tipo, candidato a presidente, aí deu errado, e só aí que ele foi lá ajudar, sabe? Então nunca foi a intenção inicial dele, você para pra pensar, ir lá e matar as pessoas. Então, tipo, se ele quer ser um herói, por que ele simplesmente não foi ajudar lá antes, sabe? Então, tipo, eu sinto que esse final e esse ato de heroísmo é muito mais um ato egoísta, entre aspas, de realmente machucar
e cometer violência com tudo aquilo que ele odeia, que ele vê na sociedade. Cara, é que eu acho que assim, a grande questão não é que, na base do que ele sente, não é que ele quer ser um herói, sabe. Eu acho que a base do que ele sente é que ele está em busca, de algo para reafirmar a individualidade dele, sabe. Então ele quer, tipo, ter um propósito, ele quer, se sentir importante de alguma forma, sabe. Ele quer fazer algo que signifique. Então, inclusive é por isso que ele vai atrás da Betsy, sabe. Porque, tipo, a as 2 coisas, tudo ali, a tentar matar o senador, tentar ajudar a Iris, tentar ficar com a Betsy, eu acho que tudo está revolvendo o mesmo motivo, a mesma coisa, o que aquele personagem realmente quer, sabe? Então, tipo, se ele quer machucar a sociedade, por que ele quer machucar a sociedade tanto, sabe? Tem que ter algum sentimento atrás disso, né? Então, eu não acho que esse é um personagem que queira buscar vingança por pura vingança. Eu acho que ele é tipo muito mais complexo do que isso. Então, Não, sem dúvida. eu acho que tem uma grande questão aí da tipo individualidade, que é algo que ele perdeu e que ele não consegue recuperar, sabe? Ele escolheu um trabalho, inclusive, que, tipo, não proporciona isso, sabe? Como motorista de táxi, ele não consegue fazer algo único, se sentir importante para as outras pessoas e tá criando um valor ali único para ele, sabe? Então, tipo, eu acho que ele meio que perdeu um pouco a noção de como é que ele poderia fazer isso e ele tenta buscar isso de várias formas diferentes, sabe? Seja no desejo amoroso ou seja em tentar buscar uma reafirmação das outras pessoas por ele, sabe? Óbvio que eu acho que, tipo, a questão do ódio dele pela sociedade vai entrar muito no meio disso, então eu acho que tem uma forte influência sim, mas eu acho que no final ele está fazendo tudo isso pela busca de um propósito maior, sabe? Por querer Não. seguir, por querer, eu acho que ser algo maior do que essa sociedade, sabe? Essa sociedade é um lixo e eu quero estar acima dela, eu quero ser superior a ela, sabe? Então acho que fica mais ou menos por aí as Sim. motivações dele, assim. Não, eu concordo 100%. Ele está em busca do propósito desde o começo do filme. Eu acho que isso não tem muito questionamento, mas eu sinto que, tipo, o propósito dele, tipo, quando ele foi lá e cometeu, tipo, todo aqueles assassinatos, não foi de se tornar um herói. Talvez, tipo, na superficialidade ele tenha, tipo, se convencido que ele está fazendo isso porque é o certo, ele quer se tornar um herói, mas, tipo, no fundo eu acho que realmente continua sendo, tipo, porque um ato de violência contra a sociedade, e esse que é o propósito dele, sabe? Ele quer, de novo, ele quer se tornar maior do que a sociedade, igual você falou, ele realmente quer ter algo Mas que torne ele único. se é um ato de violência, então não deveria ter como ele se satisfazer. Porque, tipo, ele foi lá e matou aquelas pessoas, mas acabou agora, então, tipo, ele Então, a gente zerou. Eu acho que esse é um grande ponto, sabe? Então, mas aí, de novo, aí acho que a gente vai entrar mais na resolução de, tipo, de quais foram, tipo, as consequências do que ele fez, porque, tipo, eu sinto que aquele ato de violência, mesmo se fosse, e, tipo, se ele tivesse matado o presidente, tipo, ele ainda estaria se sentindo, tipo, assim, feliz de qualquer jeito, que é meio que no sentimento de propósito cumprido, saca? Eu consegui o que eu queria e, tipo, muito menos de, tipo, eu sou o herói, eu sou fodão e tal. Tipo, eu consegui, igual você falou, eu consegui, tipo, ficar maior que a sociedade, já que eu sou maior que a sociedade, isso não me afeta, tá ligado? Isso não me afeta. Então, eu sinto que isso é, que, tipo, não, realmente, tipo, ele bota esse heroísmo como simplesmente uma motivação e, tipo, uma máscara para ele conseguir, tipo, meio que racionalizar o que ele tá fazendo, saca? Enquanto, tipo, o fato dele estar indo matar o candidato a presidente tem zero racionalização, sabe? Essa é um claro ato de violência contra a sociedade, é isso, saca? Não tem mais. Então, mas eu concordo com tudo que você falou, eu acho que Acho que faz realmente é uma sentido busca de também. propósito, é uma busca de individualidade, ele quer se tornar maior que a sociedade, mas eu acho que, acima de tudo, tipo, não é um ato de heroísmo, tipo, no fundo é um ato só de guerra contra a sociedade que ele odeia. Uhum. Mas agora vamos falar um pouco mais realmente da resolução. Quando eu digo da resolução, é tudo o que aconteceu depois da chacina dele na casa de prostituição. Cara, durante o filme teve um momento, inclusive vários momentos antes, assim, do final, que tipo, eu percebi, cara, isso tem cara que é imaginação dele, que, tipo, é a realidade. Vários momentos que, tipo, eu nunca me senti convencido pelo filme que, tipo, isso é realmente o que tá acontecendo, saca? E agora falando mais sobre o final, assim, e depois eu fui pesquisar, eu vi que tem, tipo, muita gente que acha isso também. Você acha que o final, ele realmente aconteceu, tudo aquilo que aconteceu, ou é uma imaginação? Não?
Ah, cara, tipo assim, o Scorsese ele respondeu o que ele Sim, acha, né? Tipo, ele falou que ele acha é que verdade. é real, tudo, Sim, tudo que aconteceu ali é realidade. Mas eu, sinceramente, compartilho muito da opinião que, tipo, no momento que você lança o filme, que você faz sim, ele, tudo que você não responde está aberto à interpretação. E a total. interpretação do diretor é só mais uma, sabe? Sim, Então, cara, na minha visão, isso foi sim um sonho, sabe? Eu não acho que aquela ceninha ali é real, porque eu penso mais ou menos assim, né? Tipo, a sociedade ter visto ele como um herói por matar aqueles mafiosos e tudo mais, é algo que eu acho que é possível, sabe? Então, pensando na questão da mídia e tudo mais, e de querer pegar e valorizar esse ato dele de matar criminosos, sabe? Eu acho que é muito plausível a gente ver isso. Mas eu acho que a Betsy chegar lá no carro dele e, tipo, valorizar ele por ter se tornado um cara grandioso e tudo mais, eu acho que isso é uma visão muito idealista e que, tipo, não é tão coerente com o que a gente já tinha visto sobre a Betsy, sabe? Então, tipo, a gente viu que a Betsy ela era uma pessoa solitária e que quando ela estava conversando com o Travis, ela ficou fascinada pela meio que loucura dele, ela tinha personalidade. usado uma palavra, isso, pela personalidade dele, né? E ela queria entender pela excentricidade dele, era essa palavra que eu estava procurando. Verdade. Porque ele era um cara muito excêntrico, né? E ela estava querendo entender melhor como ele era. Mas aí, aos poucos, ela foi percebendo que ele realmente destoava muito da realidade que ela vivia, sabe? E, tipo, ela não batia com essas coisas e ela simplesmente não queria entender ele. Então, aí, quando foi no cinema, ela pegou e fugiu na primeira oportunidade que ela tinha, sabe? Já afastou ele. Então, ela é uma mulher que, tipo, não vai simplesmente sair dando para qualquer cara, sabe? Eu não acho que ela tá ali para representar isso. E se ela tivesse, eu acho que seria uma visão muito negativa das mulheres, sabe? Então, tipo, vendo esse final, eu acredito que se fosse realidade, pelo menos, para mim estaria colocando a Betsy numa posição muito de tipo, a donzela que se apaixonou pelo grande herói ali, e isso estaria dando muito valor também para as ações dele, sabe? Estaria tipo tornando ele como um herói mesmo, Sim. né, que recebeu a recompensa dele e no final ele ignorou ela ali, o que eu acho que é uma ação que mostra o quão tipo idealizado é essa É, cena, sabe? Tipo exato. fora da realidade, entendeu? Então, eu acho que é isso, mano. Mas é exatamente o que você falou no final. Eu acho que essa cena é muito idealizada e parece tipo um conto de fadas, ela. Então, tipo, Sim, o cara simplesmente matou, assim, ele matou não sei quantas pessoas, sabe? Umas 5 sim, pessoas. Ele levou, tipo, vários tiros, assim, e, tipo, logo depois, tipo, meses depois ele tá lá. Tranquilo, ele tá lá. E você vê no jeito que ele se porta, conversando, assim, muito mais é solto e natural, a forma que ele se conversa com os taxistas. E se você faz um paralelo, assim, com as outras cenas dele conversando, uma pessoa completamente diferente, saca? verdade. E ele é meio que uma idealização de, tipo, de como ele deveria se portar, sabe? O comportamento Uhum. perfeito. Aí A gente ele vê que não teve nem sequela, né, do tiro que ele tomou sim, ali. exato. Exato. E aí ele entra, cara, e você vê pelo semblante dele, pá. E por isso que eu acho que é outro motivo pelo qual tipo, a atuação do De Niro é tão boa, cara. Você vê que o semblante é completamente diferente de uma pessoa em paz que já não tá atormentada de tudo, todas essas coisas que ele estava sendo atormentado antes do filme, em questão da solidão e tudo mais. E você, Uhum. tipo, você vê uma versão ideal, assim, até que você falou dela meio que, tipo, querendo voltar a ter uma relação, a Beth querendo voltar, tipo, ter uma relação com o Travis, claro que ela não falou hora nenhuma, mas, tipo, ela tava aberta, saca? Uhum. Sim. Então eu acho que, tipo, toda essa cena, tipo, é um grande conto de fadas, e pra mim parece, tipo, cara, muito uma imaginação de como que o Travis queria que, tipo, que ele acha que, tipo, o que ele queria que acontecesse depois que ele cometesse o ato de violência, seja, tipo, Sim. nesse caso foi um de heroísmo, mas poderia também ter sido o ato assim, egoísta de matar o presidente. Para mim, parece muito uma idealização de como ele queria que tipo, fosse, saca? Então, ele pode estar morto, tá ligado? Ele Uhum. pode estar, tipo, num manicômio, ele pode estar preso, ele pode ter conseguido se matar aquela hora. Eu acho que uma teoria muito interessante é que na hora que ele se mata, tá ligado? Tipo, com a mão, com a arminha na mão, tá ligado? Que ele fez na Uhum. mão, realmente foi uma arma, ele se matou, saca? Isso é algo que é interessante. Tipo, o ato dele se matar, ele realmente se matou ali, saca? Sim. É uma interpretação muito interessante também. Outra interpretação aqui, cara, ele pode ter sido pego pelos seguranças do serviço secreto quando ele tentou matar
o presidente, e ele foi pro manicômio, ele tá no manicômio, ele nem cometeu os atos violentos, tá ligado? Outra coisa que pode ter acontecido. Metade do filme, né? Não, foi a cena anterior. Então tem, tipo, várias interpretações e, tipo, na minha opinião, é realmente uma indenização de, tipo, de como ele queria que fosse a vida dele depois. E, tipo, aí eu acho interessante que seja imaginação ou não, eu acho que ele bota uma mensagem muito interessante no shot final, tá ligado? Na hora que você vê a cara dele, quando é olhando no retrovisor, tipo, virando o retrovisor, tipo, ele ainda não mudou, tá ligado? Então, mesmo nessa visão idealizada dele, tipo, tem algo que diz assim pra ele, cara, mesmo assim, tipo, não dá para mudar. Tipo, você estando nessa sociedade, você sempre vai estar sujeito a tudo que ela impõe em questão à solidão, e você também nunca vai conseguir encaixar nela, independente do que você fizer. Então, na minha imaginação, na minha visão, é uma imaginação, mas, tipo, de novo, tá aberto para tudo que você quiser, saca? Tudo que você quiser. E eu acho que eu concordo muito com o que o Lucão falou, tipo, a partir do ponto que você faz um filme, o filme é seu, saca? O filme é seu e você interpreta ele do jeito que ele quiser, você bota o significado onde ele quiser, e você vê ele, cada uma pessoa que vê ele vai ter uma visão diferente, tá ligado? Então, o Scorsese, eu não sei se eu concordo com ele fala, não, é isso que aconteceu, não é imaginação. Cara, por que não? Pra mim não, e aí? O que você vai fazer sobre isso, tá ligado? Exato. Tipo, porra, a sua opinião é só mais uma, mano. Então, sim. Mano, eu acho que você fechou de forma perfeita aí. Sim. E eu só acho que, tipo, a partezinha final ali, dele olhando pro espelho e tudo mais, só fazendo um pequeno complemento aqui, eu acho que é, tipo, muito foda, porque também passa a mensagem de que o que ele fez, tipo, não foi um ato de heroísmo mesmo genuíno, Sim. sabe? Então, tipo, que mesmo ele fazendo tudo aquilo não foi o suficiente, sabe? Aquilo não conseguiu realmente mudar a pessoa que ele é, não conseguiu fazer com que ele chegasse no objetivo final e, tipo, pô, encontrei meu propósito e tal. E, tipo, porque, cara, você matar um bando de mafiosos não vai resolver os seus problemas, sabe? Tipo, a raiz disso é algo muito mais complexo que tá, tipo, dentro daquela sociedade que, tipo, a gente precisa estudar muito esse personagem para entender isso. E provavelmente a gente nunca vai entender completamente, né? Eu acho que essa é a beleza do cinema, essa é a beleza da gente analisar a sociedade dessa forma. E eu acho que, pô, ver esse final com essa visão que é um pouco fora da realidade, eu acho que o filme fica muito mais interessante. Sim, exato. De novo, a gente tá numa perspectiva do Travis o filme inteiro. A gente tá literalmente nos pés dele. A gente só vê o mundo conforme ele vê o mundo. Então, talvez aquela sociedade toda, tipo, suja e, tipo, as pessoas completamente, tipo, mal educadas e tudo mais, e, tipo, violência comendo solto, em questão de, assim, assaltos e tudo mais. Talvez aquilo nem seja verdade, tá ligado? Aquilo talvez só seja como ele vê. A gente tá numa visão subjetiva, que nem a gente estava numa visão subjetiva no Oppenheimer, né, que a gente falou. A gente está numa visão subjetiva, cara, e a gente também está vendo um protagonista um personagem que a gente não pode confiar, tá ligado? Chama Unreliable Character, é o nome disso em inglês. Você não pode tipo, acreditar no que ele tá vendo e tudo mais. Então tem vários momentos assim que eu vejo no filme que, tipo, podem ter sido imaginação. Eu acho que um momento muito claro, assim, que aí eu não sei se você também sabe de outros, mas um momento é quando ele conhece o presidente entra no táxi dele e conversa com o presidente. Naquela hora que eu vi aquela cena, eu falei, mano, esse tem muito cara de ser imaginação, eu não acredito, tá ligado? Porque o presidente simplesmente entraria em um táxi qualquer, o cara vai ser candidato a presidente, simplesmente entra em um táxi qualquer, e só, tipo, literalmente ele acabou de conhecer o presidente, tipo, a figura do presidente, pela primeira vez, quando ele tava, tipo, quando ele foi falar com a Betsy e viu os negócios lá. Então, tipo, cara, pra mim isso tem muita chance, tipo, esse eu não digo que foi imaginação, não, mas, tipo, claramente pode ter sido ele imaginando essa conversa com o presidente. Até porque ele, tipo, candidato, né? Porque até porque ele foi, assim, extremamente aberto pro Travis, ele concordou com tudo que ele falou, saca? Ele não teve nenhuma discordância, pra mostrar que, tipo, se ele tinha razão ali, geralmente é que nem num sonho, tá ligado? Sim. Tipo, as coisas dão sempre certo, assim. E de novo, foi extremamente idealizado. Extremamente idealizado, igual o final. Então eu acho assim muito interessante olhar sobre esse aspecto que tudo é subjetivo, e o filme para mim ganha muito mais camadas, fica muito mais interessante quando, tipo, eu percebo que, cara, eu simplesmente estou olhando sobre os, tipo,
diretamente dos olhos do protagonista e, tipo, eu não posso falar, confiar se isso é verdade ou não. Eu acho muito interessante também, desculpa, eu tô me prolongando muito, mas eu acho muito interessante o jeito que o Scorsese filma a última cena, tá ligado? Que ele tá no táxi falando com a Betsy, tipo, ele bota de um jeito para ser tão subjetivo, que você só vê a figura da Betsy com figuras POV, né, point of view, né, com o ponto de vista dele olhando no retrovisor ela no negócio, tá ligado? Você não vê ela diretamente, tipo, plano, tipo, close-up, Miriam, você vê ela só conforme o que eu acho que reforça mais ainda o caráter ilusório dessa cena, sabe? Tipo, exato. Que a gente não tá vendo ela no táxi. Em nenhum momento ela apareceu ali, ela tá no espelho, né? E a gente sabe que o espelho é fonte de muita coisa de, tipo, Sim. ilusão, assim, e tudo mais, sabe? Então, pô, cara, eu acho que só reforça mais isso, né? Sim. E eu acho que eu só queria apontar que, tipo, pra mim, essa vibe que o filme passa de parecer que tudo pode ser um sonho, que a gente não sabe no que a gente pode realmente acreditar, eu acho que é algo que a gente tem que dar muito valor, principalmente para a visão do Scorsese, né, pelas decisões dele como diretor, e também por toda a equipe, pelos atores e tudo mais, porque eu acho que isso é uma estética visual que, tipo, foi muito construída, sabe? Tipo, na parte visual mesmo do filme, tipo, principalmente a decisão de. Isso talvez tenha sido no roteiro, né? Mas de fazer, tipo, ele sempre dirigir à noite, sabe? Porque de dia as coisas parecem, tipo, mais claras, sabe? Quando você tá no dia, parece que, tipo, tudo é mais certo, mais objetivo e tudo mais. Sim. Mas na noite, sabe? Parece que tudo pode acontecer, entende? Eu acho que essa vibe mais de sonho, meio limbo, né? Inclusive o Scorsese mesmo, ele tinha falado que ele queria, ele viu, tipo, ele sabe que muitos filmes no cinema têm essa característica de você não saber o que é real ou não. Então ele quis trazer esse aspecto de meio que limbo entre o sonho, as drogas e tudo mais e a realidade, sabe? Então, tipo, eu acho que esse aspecto visual ficou muito forte e que deu toda essa vibe que a gente tá sentindo, sabe, pro filme. Foi um toque muito especial, né? Sim, concordo, cara. A gente falou que esse não é um dos melhores trabalhos do Scorsese, mas ele manda muito bem aqui, muito bem. Sim. Vamos deixar claro que, tipo, Scorsese é um dos maiores, tipo, e melhores diretores de todos os tempos, então, tipo, sim, ele, não no seu pico, ainda é, tipo, muito melhor que a maioria, sabe? E pra mim, ele faz um trabalho muito bom aqui de, tipo, de criar essa atmosfera. E você falou do negócio da noite, eu concordo muito, eu sinto que também tem o sentido que na noite você é mais solitário na noite, você para pra pensar. Que de dia tá tudo muito movimentado, tá todo mundo acordado. De noite, meio que tipo, tem aquele sentido que, cara, nem todo mundo tá acordado, a maioria das pessoas pode estar dormindo, você tá muito mais na sua, sabe? O fato de dirigir tanto à noite, eu acho que realmente encaixou muito bem em quão solitário ele sabe? Tanto que, tipo, nas cenas de manhã, quando tá de manhã, geralmente nem tá solitário, não sei se você reparou isso. Geralmente, ou ele tá falando com a Betsy, ou ele tá falando com a Iris, ou, tipo, ele tem algum tipo de contato que não está solitário, mas de noite ele está 100% solitário. Então, eu acho muito interessante, assim, eu acho que ele dirige muito bem esse filme, o Scorsese, nesse sentido de criar essa atmosfera. Por um segundo eu achei que você estava falando do Travis, mano. Não. Eu acho que ele dirige muito bem o táxi. Não. Não, eu acho que o Scorsese dirige muito bem esse filme e também na criação de atmosfera, e também acho que nesse sentido de, tipo, dele botar, tipo, você num ponto de vista do personagem, tipo, dos planos que ele escolhe. A gente já deu o exemplo do plano final, como a gente sempre vê a Betsy em pontos de vista dele. Então, acho que tudo isso junto, assim, soma para uma direção, assim, muito boa do Scorsese, por mais que não seja a melhor dele da carreira. Eu acho que o meu maior problema é em relação a blocking mesmo, em relação a como ele posiciona os atores e mexe as câmeras. Mas, sim, mas fora isso, cara, eu acho que ele realmente é uma direção que, assim, tem uma assinatura, sabe? É uma direção que tem um significado. Isso que eu acho que eu sinto que, tipo, ficou muito bravo hoje em dia, tipo, fico muito triste, que eu sinto que muitas direções, principalmente de filmes mais comerciais, é muito mais mecânico e pragmático, tá ligado? É tipo plano contra plano e zero identidade, zero propósito, tipo, narrativo. Você não tem um propósito narrativo temático por trás das suas escolhas de plano e tudo mais. Isso eu sinto em muitos filmes comerciais, e eu sinto que nesse filme o Scorsese, tipo,
tem muita intenção por trás dos planos que ele bota e, tipo, que vai além simplesmente do, assim, do que você precisa mostrar na tela, tá ligado? E tem realmente um aspecto narrativo e temático. Então, para mim, cara, é assim, muito boa a direção dele. E tá faltando, viu? Tem muitos diretores, tipo Também acho, o mano. Nolan, que, tipo, principalmente os assim, mais bem renomados, mais renomados, que, tipo, eles continuam usando, tipo, essa direção com intenção, mas, assim, eu acho que hoje em dia faz falta ainda, muito falta, principalmente dos Né? outros diretores que não E são eu mais acho que famosos. sim, e eu acho que isso é um problema que as pessoas têm que voltar um pouco mais para o passado, sabe? Tem que Sim, tentar explorar um pouco mais esses movimentos assim de câmera mesmo, usar mais um. Então, que era coisa que a gente via tipo, bastante em filmes antigamente. Tem muito em filmes de, tipo, do Spielberg, já vi e tudo mais. Mas que, tipo, hoje em dia, isso não é valorizado, sabe? Isso é visto como um filme estranho. A gente quer um filme que é no digital, né, com uma montagem clássica, então plano contra plano, tem um plano aberto ali e tudo mais, e a imagem é toda bonitinha, é tudo muito lindo, e é isso, sabe? E eu acho que, tipo, o cinema tá saturado com esse tipo de filme que, tipo, a gente não consegue ver os outros, sabe? E se tem pessoas que fazem filmes diferentes, esses filmes não vão sair pro comercial, sim, né? Porque não é o tipo de filme que as pessoas querem ver, sabe? Então, tipo, é um problema que eu acho que a gente não precisa entrar muito a fundo. A gente falou bastante sobre isso no episódio de The sim. Batman, mas eu acho que essa questão da decupagem, né, do blocking, staging e tudo mais, é algo que, cara, é gostoso voltar para os filmes do passado Sim. e ver a forma como eles E, faziam, porque eu acho que tinha muito mais sim, e originalidade não ali, só sabe? os filmes do passado, mas realmente os grandes diretores, eu sinto que eles têm a É, experiência deles, tipo, fica aparente na tela, de como, tipo, você cria uma direção que, tipo, realmente tipo, tem um impacto muito grande. Tipo, claro que a gente fala muitas vezes que a gente acha que a direção é um pouco overrated, sabe? Eu acho que muitas vezes o diretor tem, tipo, muito mais, tipo, crédito do que ele realmente deveria ter, mas, de sim, novo, ele é extremamente importante e uma direção boa faz muita diferença e, tipo, e faz um sim. pouco shot, igual eu falei, assim, mas eu acho que, tipo, agora falando mais desse lado dos filmes comerciais, eu acho que a gente tem ainda um pouco de esperança. Eu estou, tipo, bem, tipo, feliz de todo o hype que o Também, Oppenheimer teve e toda a forma que ele está performando, assim, nas bilheterias, porque, cara, Oppenheimer é um filme que é um filme de 3 horas, de um filme tipo biográfico sobre a criação da bomba atômica, que tem partes em preto e branco, inclusive, e tipo, cara, tá um mega hype e tipo, indo muito bem na bilheteria. É claro que, tipo, tem o fator do Nolan ser um diretor muito popular, mas tipo, eu sinto que as sim, pessoas estão desgastadas, de novo, dos filmes comerciais, estão querendo filmes mais originais e estão tipo, buscando aos poucos filmes mais originais. Então tem esperança para tipo, esse lado comercial ficar um pouco mais de lado e a gente realmente ter filmes mais artísticos em todos os aspectos, seja de roteiro, ou produção de design, ou de edição, ou igual a gente está falando aqui, a direção, né? É um aspecto mais artístico para a direção. Eu acho que tem esperança. sim, também acho, mano. Então, Bom, é isso. Não tenho então mais é a isso. acrescentar. Então é isso, galera. Agora a gente acabou a parte principal aqui da nossa review de Taxi Driver e vamos entrar agora nas curiosidades aqui. A primeira curiosidade é muito interessante. O Brian De Palma, que é também um dos diretores mais famosos de todos os tempos, ele estava cotado a assumir a direção do Taxi Driver, mas depois que os produtores do Taxi Driver viram o filme Caminhos Perigosos, né, Mean Streets, que foi o primeiro filme do Scorsese que ele dirigiu, eles mudaram completamente de linha e foram diretamente para o Scorsese. Ele virou o plano A deles, o Scorsese e o De Niro ao mesmo tempo, porque o De Niro também ele atuou no Mean Streets, ele foi o ator Uhum. do Mean Streets, então a partir desse momento a Columbia Pictures, eu acho que foi quem fez, né, foi a Columbia, a Sony, ela mudou completamente de estratégia e focou realmente em conseguir o Scorsese para dirigir e o E De fora, Niro para atuar, e o resto é história, né? O resto é história. sim, Depois desse filme, a parceria De Niro e Scorsese ficou realmente assim, estabelecida, e aí que foi a parceria, assim, a maior parceria de todos os tempos, acho, facilmente, entre um diretor e um ator. sim. É engraçado ver como tem muitos filmes que a história deles é um negócio que meio que ocorreu pelo acaso, sabe? Sim, Então, tipo, os planos eram todos um negócio totalmente diferente, mas aí a gente acabou mudando e foi para isso e o filme virou o que ele virou, é, sabe?
A gente pensa que, tipo, se o Taxi Driver tivesse outro diretor, a história do cinema inteira seria completamente Sim, diferente. é efeito borboleta, né? Efeito borboleta. Então a gente É. não sabe pro positivo ou pro negativo, mas mudaria tudo, Sim, sabe? é a pessoa certa na hora certa, né? E no lugar Sim. certo. Eu sinto muito que é isso. E não consigo. Cara, Scorsese, tipo, acho que foi uma escolha perfeita também. Também Foi uma escolha acho. muito boa, mas, tipo, eu acho que esse filme sem o De Niro, assim, eu acho que não funcionaria. Eu acho que Também ele acho que foi não. realmente a pessoa que tinha que estar lá. O Scorsese pode trocar, não ia ser a mesma coisa, assim, mas ainda daria um filme. Mas o De Niro, cara, não tem como. Mano, se eu não me engano, ele, tipo, pra se preparar pro Isso que eu vou falar agora. papel. Isso que eu vou falar Ok. agora. Essa é a Ok. próxima curiosidade Perdão, aqui, perdão. é que como preparação para o papel de Travis Bickle, o Robert De Niro, ele trabalhou como um taxista em Nova York por um mês, dirigindo em turnos de 15 horas por dia. Então, olha Cara, a dedicação do cara, é diferenciado, né? então, muito foda, cara. Ele, tipo, a gente consegue ver claramente, né, na atuação dele, que ele realmente estava preparado para esse papel. A Sim, gente conseguia ver ali um taxista e exato. um personagem que, pô, era completamente Foi diferente de muito. uma pessoa comum, E foi assim. muito realista, cara, porque eu acho que ele pegou muito bem, tipo, um estilo de taxista que, tipo, que tenho certeza que, cara, vocês devem já ter encontrado. E, tipo, quando eu digo que ele é um personagem que, tipo, que ele é muito fácil de encontrar, assim, no mundo, eu acho que, tipo, em táxis, assim, principalmente a figura desse taxista, acho que ele conseguiu, tipo, meio que incorporar muito bem uma aura de taxista específica que eu acho que foi muito legal, muito legal. Imagina se você tava, tipo, andando no meio da cidade, aí do nada você vai pegar um táxi e tá um Robert De E Niro ele era ali. famoso, viu, galera? Ele tinha acabado de fazer o Poderoso Chefão 2, quando ele começou a dirigir táxi. Inclusive, ele já falou que uma pessoa reconheceu ele no táxi. Falou, cara, você não é. Uma pessoa, mano. Uma pessoa falou, cara, você não é o cara do Poderoso Chefão? Pô, eles estão te pagando tão mal assim? Ele realmente falou isso. Caralho, que da Então, hora, uma mano. curiosidade extra aí para vocês, aí Sim. encaixado. Mas agora, partindo para a próxima curiosidade, antes de escrever Taxi Driver, o Paul Schrader ele estava tão solitário que ele estava tão solitário quanto o Travis Bickle. Então, ele se inspirou na sua vida para escrever o roteiro em vários aspectos, tanto tipo assim, agora de cabeça consigo lembrar, ele falou que ele estava indo, tipo, ele estava com insônia e ele ia para cinemas pornôs porque ele só conseguia, tipo, era o único lugar que estava aberto tão cedo na manhã assim. E ele falou que ele escreveu esse roteiro praticamente como um processo terapêutico, não com a intenção de vender ele, mas realmente com um processo terapêutico assim, para tipo, se tornar, tipo, ele meio que desenvolveu o Travis para se tornar uma pessoa que ele não queria se tornar, faz sentido? Então acho que isso encaixa em tudo que eu falei, que é um conto cautionary tale, tipo, de quem você não se tornar, e foi assim que o Paul Schrader escreveu esse roteiro. Ele escreveu em 15 dias só, para você ter uma noção de quão tipo, pessoal que foi, e ele realmente começou o roteiro assim com uma figura de um tipo dele, basicamente, assim, e foi desenvolvendo até tipo quem eu não quero me tornar. Então eu acho muito interessante ver como, tipo, de Cara, novo, muito foda, mano. um dos maiores filmes e melhores filmes de todos os tempos, assim, foi feito de um jeito, assim, totalmente sem, tipo, assim, pressão, assim, só escreveu assim só por escrever, faz sentido? Não tem a Sim, intenção de vender e nem com tanto pensamento por trás, é algo que saiu muito naturalmente. sim. Então, E eu acho que é isso pra gente ver que, cara, muitas vezes essas regrinhas de narrativa, estrutura e tudo mais, não é o que você precisa para fazer um roteiro bom, sabe? exato. Aprender essas ferramentas é muito bom para você poder fazer um roteiro e usar ali o conhecimento que você precisa. Mas, cara, tipo, um dos melhores filmes de todos os tempos aí, Taxi Driver, foi escrito com base Exato. simplesmente na vida de um cara em 15 dias. Tipo, cara, o roteiro é genial, sabe? É um puta Uhum. estudo de personagem, que agora a gente tá vendo que é um estudo de Paul Schrader, tá ligado? E, Sim. tipo, assim, isso eu acho que é uma mensagem muito, muito foda para as pessoas que escrevem roteiro, sabe? 100%, 100%. E, tipo, isso é arte, né? Arte é sobre quebrar as regras, não é sobre seguir as regras. Isso que eu acho muito importante. Então, eu vejo muita gente, principalmente quando escreve roteiro, que, tipo, se prega muito, isso por experiência própria, porque eu já tive aulas de roteiro e tudo mais, e cinema, e eu vejo muitos professores falando, cara, você tem que seguir isso daqui, porque é assim que é feito e tal.
por quê, tá ligado? Tipo, isso não é arte, tá ligado? A arte é sobre você não seguir o que as pessoas estão falando pra você seguir, fazer algo que é pessoal e, tipo, e se expressar, independente do que as regras falam que você tem que fazer, saca? Então, eu sinto que muito isso nesse filme, por base no que eu acabei de te falar, né? E, tipo, também em outros filmes, tipo, Oppenheimer foi escrito em primeira pessoa, tá ligado? Tipo, isso é algo sem precedente, tá ligado? Sem precedente. Então, de novo, não, se você está fazendo artes, cara, faça o que você acha que tem que fazer, saca? Que vai acrescentar a história e não ligue para, tipo, regrinhas. Claro que, de novo, igual você falou, regrinhas são super importantes. Essas regras, muitas vezes, te ajudam muito a fazer um filme bom e são, talvez, necessárias para fazer um filme bom. Mas não se prendam a elas, tá ligado? As regras, eu sinto que são muito mais sugestivas do que realmente regras. São, tipo, sugestões, não são regras. Então, aí um exemplo aí, cara, siga seu sonho, faça o que você quiser quando você tá, não assim, não faça o que você quiser, tipo, no geral, mas tipo, quando você tá realmente criando uma arte, assim, faça o que você, assim, acha que deve ser feito, assim. É o que eu estava falando, a gente tem que aprender as regras para poder quebrar elas, né, e eu acho Exato. que esse exemplo pode ser visto em, tipo, várias áreas diferentes, tipo, do meio artístico, então, tipo, eu penso muito no exemplo que eu já tive, muitas aulas, assim, de desenho. Então você pega, às vezes, aqueles desenhos, tipo, cartoon e tudo mais, que os personagens, eles são, tipo, bem cartunescos, o corpo deles é totalmente fino, assim, e tudo mais, e quando eu tive umas aulas de desenho, a gente tinha que aprender a anatomia do corpo humano primeiro. Né? Então, aprender como é que eram os músculos, como é que a estrutura do corpo funcionava. E muita gente não queria desenhar isso, sabe? Queria desenhar uma forma mais simples. Mas o meu professor ficava reforçando: vocês têm que aprender isso, entender como é que funciona o corpo humano, para que quando vocês souberem a anatomia, vocês vão poder quebrar isso. Aí vocês vão poder explorar as formas e desenhar ela de formas diferentes e tudo mais, sabe? Então, acho que esse conceito pode ser usado para qualquer coisa do meio artístico, né? Principalmente cinema e roteiro, enfim. Perfeito, e claro, você, tipo, eu concordo 100% com isso. Você tem que aprender as regras para quebrar as regras, tem que saber quais são as regras para quebrar regras. E, tipo, e com certeza a Paul Schrader tinha noção dessas regras. Claro que pode vir de um jeito natural, assim, pelo fato de, tipo, se você for, tipo, tipo, media literate, sabe? De você ter um conhecimento do medium do cinema e tudo mais, você pode naturalmente quebrar isso. Mas, tipo, claro que eu não tô falando para vocês não estudarem e, tipo, simplesmente ignorarem. Claro que não. Você tem que ter esse conhecimento do cinema para você conseguir quebrar as regras do cinema e de arte no geral, sabe? Então, vamos partir aqui para a próxima curiosidade. Tem mais duas aqui. Essa curiosidade aqui, bem menorzinha, é que o Scorsese, o diretor Martin Scorsese, ele aparece duas vezes no filme, pelo menos duas vezes, que foi que eu percebi. A primeira vez é quando a gente vê a Betsy pela primeira vez, quando ela está entrando realmente lá no HQ da campanha do presidente. Ele está sentado assim na porta e ele acompanha, assim, ele olha para Betsy, assim. Então eu acho muito interessante. A gente, inclusive, começa assim, só vendo ele depois que aparece a Betsy. Eu acho interessante porque, tipo, toda essa cena teve, tipo, a intenção de, tipo, botar a Betsy como uma figura meio que angelical, saca? Uma deusa, assim, praticamente. Tanto pela negócio câmera lenta e pela voice-over do De Niro, falando que ninguém pode encostar nela porque ela é muito perfeita, tá ligado? As roupas brancas dela. As roupas brancas, exato. Ela, de novo, o Scorsese, tipo, meio que olhando ela, tá ligado? Tipo, chamando a atenção dele. E também toda, tipo, o fato dela, tipo, ser uma loira de olho azul, que é a figura mais estereotípica de beleza. Faz sentido? Total. Então, eu acho muito interessante. Tipo, essa é a primeira aparição. E a segunda aparição é, tipo, ele realmente é um personagem no filme. É quando o Scorsese, tipo, tem uma pessoa que, tipo, leva o taxista para casa da esposa dele e, tipo, fala que vai matar a esposa e tudo mais, tipo, e começa a meio que dar, tipo, foi a primeira pessoa que botou a ideia de violência na cabeça do Terence Bickle, até porque logo depois disso ele vai comprar arma e compra exatamente a mesma arma que o Scorsese estava falando na cena, que é acho que é Magnum 44 calibres, ou acho que é
essa é a arma, e ele compra exatamente a mesma arma, então eu acho interessante também como ele entra e, tipo, meio que o diretor, tipo, muda o curso do filme, tá ligado? É bem interessante, tipo, o artista... O Tarantino também faz isso às vezes, né? Exato, o artista diretamente influenciando a arte, eu acho que isso é muito interessante, muito interessante. Mas agora, a curiosidade mais legal disparada, legal não, assim, interessante, mas interessante disparada, eu acho que eu já falei, inclusive isso em outro episódio, não sei se eu já falei em outro episódio, eu simplesmente só falei com você fora do ar, mas eu acho que eu tenho que falar essa curiosidade, porque é sobre esse filme, é uma das curiosidades de cinemas mais assim, interessantes que eu já vi na minha vida, é que quando o Scorsese terminou o filme e entregou para, tipo, para o board de classificação indicativa, ele recebeu uma classificação indicativa X. E vocês não têm noção, X é tipo maior que 18 anos, tá ligado? É tipo, eu não sei direito tipo quais são as limitações, tá ligado? Mas é praticamente inviável de você tipo de você lançar uma classificação X, tá ligado? Então, depois disso, os executivos da Columbia Pictures estavam obrigando ele a cortar o Taxi Driver até que chegasse em uma classificação indicativa de 18 anos. O acidente está falando, cara, a gente não liga o que você vai fazer aí, mas isso daqui tem que chegar em 18 anos, tá ligado? É sua obrigação, você tem que chegar a esse ponto. E a lenda, e de novo, galera, isso não é tipo 100% confirmado, isso é meio que tipo um boato, mas tipo um boato que foi falado por Tarantino e foi falado pelo Spielberg, inclusive com a presença do Scorsese do lado, saca? Caraca! Então é bem garantido que é verdade, mas assim, não tem 100% de garantia. De novo, a gente está numa versão de boatos e tudo mais, mas tipo, tipo, o boato é que tipo, depois dessa ordem dos executivos da Columbia Pictures, o Scorsese ficou extremamente assim, paranoico e ficou bebendo, tipo, se embebedando de noite assim, e com uma arma carregada assim, pronto para assassinar os executivos do Columbia Pictures. De novo, pode ser mentira, pode não ser. Ele estava pronto para assassinar os executivos da Columbia Pictures ao estilo Charles Bickle, mas ele estivesse muito assim, muito dentro do filme, ele se perdeu na arte dele, se perdeu no personagem, mas ele estava fazendo isso e tipo, ele estava meio que tipo garantido, a boata que ele já estava meio que tipo, ele tinha se convencido que ele ia fazer isso, ele ia matar os executivos da Columbia Pictures, fazer ele cortar a obra-prima dele. E aí várias pessoas foram lá e tentaram tipo acalmar ele, vários outros diretores, e tipo ele estava muito tipo sério, convencido que ele ia fazer aquilo. Mas aí, antes disso, nessa mesma noite, ele teve uma solução genial, que foi simplesmente dessaturar a cor do sangue por 2 graus, assim, na edição. Isso fez, tipo, um sangue que é meio que, tipo, um sangue, tipo, mais realista, sabe? Mais vermelho, assim, mais burgundy, né? Não sei a palavra em português. Virar um sangue, tipo, mais, assim, dessaturado mesmo, e, tipo, com menos menos realismo. Sim, exato. E se você for ver, cara, o filme fica muito claro que não é um sangue muito vermelho, assim, fica mais. O vermelho do sangue fica menos claro. E aí, quando ele fez isso, ele recebeu a classificação indicativa de 18 anos, não precisou cortar o filme dele, e o resto é história, né? O resto é história. Ele não cometeu assassinato e continua aí fazendo filmes. E se tornou o maior diretor de todos. Não, um dos maiores diretores de todos os tempos. Que entra aí para a lista de soluções simples que os diretores fizeram para um problema que poderia destruir o filme inteiro. Exato. Né? Pode lembrar de Whiplash, que inclusive a gente já fez um episódio aqui, que o Damien Chazelle ele simplesmente inverteu uma cena que ele tinha gravado com o eixo errado e tipo, se ele não tivesse feito isso ia quebrar totalmente aquela cena final inteira, né? Basicamente, vocês vão ver no episódio do Flash, tem a cena final, que foi o grande clímax do filme, o Damien Chazelle quebrou o eixo, né? Então, o que é o eixo? Basicamente, quando você tem
duas pessoas assim, você tem que filmar as duas pessoas, tipo, sem ultrapassar uma linha vertical entre elas, porque quando você ultrapassa essa linha, você, tipo, as pessoas, tipo, os olhares das pessoas ficam, tipo, meio que, tipo, elas se quebram, saca? Então, tipo, você não consegue ver exatamente para quem que a pessoa tá olhando, saca? Você não consegue ver, tipo, eu tô olhando pro Lucão aqui na minha frente, você não consegue, porque você quebrou esse eixo. E, basicamente, ele quebrou esse eixo no filme, e aí o que ele fez foi que quando, na edição, eles não iam conseguir usar aquela cena, eles não iam conseguir regravar, basicamente o filme tava ferrado, a carreira dele também estava ferrada, ninguém mais ia confiar ele para dirigir um filme, e ele simplesmente, na edição, ele inverteu a imagem para parecer realmente que ele tá aqui, o J.K. Simmons, né, o personagem do Fletcher, tá olhando pro Miles Teller, o personagem do Andrew. Então, aí, igual o Lucão falou, talvez problemas extremamente complexos, a solução seja simples pra caramba, basta você pensar um pouco mais, assim, fundo, sempre tem uma solução. Então, assim, muito interessante. De novo, galera, o do Damien Chazelle é fato, tá? Isso é fato, isso daqui é boato, então a gente tá falando com curiosidade, mas não é verdade. É fato. Isso, né? Ele realmente é fato, mas tipo, que ele estava considerando matar os executivos da Columbia Pictures, isso ninguém sabe de fato se é verdade, mas temos aí pessoas assim bem confiáveis que falaram isso, né? E pessoas bem confiáveis assim que também falaram que é um boato também, mas que prorrogaram esse boato. Então, fato ou ficção é uma história aí para vocês. É uma história para vocês, eu acho bem interessante. Mas é isso, então, galera. Então, vou fazer um pouco diferente aqui. Antes de a gente recomendar o filme, vamos dar nosso veredito e a nota, deixar a recomendação do filme mais um pouco para o final. Então, Lucão, manda aí, o que você achou, assim, quais são os seus pensamentos finais sobre esse filme e qual é a nota que você dá para ele? Tá, mas assim, só reforçando aqui que, tipo, não imaginei que eu fosse dar uma nota alta, tipo, acima de 4 estrelas de 5, né, para esse filme. Antigamente eu não tinha gostado tanto assim, mas eu acho que revendo agora eu tive uma visão muito mais positiva. Eu acho que me desprendendo um pouquinho mais dessa visão de blockbuster e tudo mais, eu consegui ver muito mais valor em toda a direção ali que o Scorsese fez, sabe? O Toff a todo momento reforçou aqui que não é o melhor trabalho dele, né? Que não tem um blocking perfeito assim, mas eu acho que mesmo assim é algo que a gente pode valorizar muito, né? Eu gosto muito de como ele faz os diálogos acontecerem, né? De como os personagens eles estão conversando ali numa perspectiva muito meio maluca, meio de sonho, assim, como se a gente estivesse vendo isso a partir da perspectiva de alguém que tá drogado, sabe? Então, tipo, isso, pô, me prendeu muito no filme e eu acho que é um aspecto muito positivo para mim. A trilha sonora também do filme é muito linda e agora eu não vejo problema nenhum com tudo isso, né? Então, acho que é basicamente os grandes pontos que eu apontei ali nas primeiras impressões, assim, né? Eu curti muito esse filme e tudo que eu tinha falado que eu não tinha gostado antes, agora para mim fez muito mais sentido. E só que assim, né? Como vários outros filmes, não é meu estilo de filme preferido, sabe? Eu acho que ele faz uma reflexão muito foda em relação à sociedade. Eu acho que é um puta estudo de personagem e tudo mais. Mas eu não consigo me relacionar tanto com o Travis, né? Não sei se é por causa da questão que você falou dele ser um veterano de guerra. Eu acho que não tanto isso, mas eu acho que é uma história que está um pouco distante de mim, né? E eu acho que eu gosto de uma vibe um pouco diferente para um filme. Então, minha nota vai descer um pouquinho por isso, mas mesmo assim, porra, eu acho que é um puta filmaço. E eu vou dar um 9.1 para esse filme. 9.1, bacana, bacana. Agora, para as minhas, assim, minhas considerações finais, eu acho que a gente já falou basicamente tudo aqui que eu acho desse filme, mas, cara, esse para mim é um filme muito bom, um dos melhores que eu já vi na minha vida. E para mim diferente do Lucão, é o meu estilo de filme, saca? O meu estilo de filme é realmente estudo de personagens extremamente complexos, cheios de camadas, subtexto, personagens também muito realistas, com diálogos muito realistas. Eu acho que, tipo, o Scorsese, ele, tipo, consegue, tipo, alcançar isso muito bem, e o Scorsese e o Paul Schrader, né, conseguem alcançar isso muito bem. A gente tem um personagem aqui que, de novo, talvez seja o personagem mais complexo, assim, que eu já vi na minha vida, é um dos personagens, assim, dos melhores dos personagens que eu já
já vi. E só por causa disso eu vou amar esse filme, saca? Porque, tipo, é extremamente minha praia, eu amo filmes assim. E também é um filme que, tipo, seja minha praia ou não, é um dos filmes assim que mudou a história, o rumo do cinema para sempre. Isso é inquestionável e eu acho que vale a pena a gente reforçar isso, o quão influencial é esse filme. E com dito tudo isso, para mim, assim, eu gostei muito desse filme, mas assim, tipo, tem alguns momentos que eu sinto que, tipo, que o filme se perde um pouco, assim. Eu sinto que, tipo, a primeira metade do filme, assim, comecinho do filme, eu sinto que é, tipo, 10 de 10 perfeito, tá ligado? Mas aí eu acho que a partir do ponto que ele começa, tipo, a treinar, tipo, querer entrar no negócio de vingança dele e tudo mais, e, tipo, planejar matar o candidato à presidência, acho que o filme se perde um pouquinho, tá ligado? Se perde um pouquinho. Eu continuo gostando, tá ligado? Eu continuo gostando disso, gosto bastante, mas eu acho que perde um pouco o ritmo e perde, tipo, a perfeição que eu tava sentindo que esse filme era, tipo, antes disso. Então, isso que eu não posso ignorar isso, tipo, e outra coisa que eu não posso ignorar também é que, por mais que a direção do Scorsese seja muito, muito boa, igual a gente falou, do jeito que ele bota a gente numa perspectiva subjetiva do Travis Bickle e também do jeito que ele cria a atmosfera de Nova York, por mais que seja muito boa nesse sentido, eu sinto que, tipo, em questão de realmente de blocking, né, que eu já falei aqui, de como que ele move a câmera e como ele posiciona os atores, eu acho que ainda é algo que não é tão bom assim e que me incomodou um pouquinho. Então, por causa disso, eu vou tirar um pouquinho de ponto, mas mesmo assim ainda vai ser uma das maiores notas que eu vou dar aqui. É uma nota 9,8. Essa é a minha nota pro Taxi Driver. Se não fosse realmente essas coisinhas assim, ia ser um 10 com certeza. É quase um 10, tá ligado? Praticamente um 10. Só é porque pra mim um 10 tá tipo, num patamar tipo, muito, tipo, quase inatingível pra mim. Tipo, só realmente o filme eu gosto. Whiplash, exato. Se o filme, tipo, do começo ao fim, eu amo perfeito, nada a reclamar, tá ligado? É só assim que eu acho que eu daria um 10. Mas aí são coisas muito pequenas, mas de novo, 0,2 também é 9,8, então basicamente um 10. Pra mim é um filme assim, perfeito, quase perfeito, um estudo de personagem que, cara, até hoje em dia, tipo, 50 anos depois, continua sendo muito atual, a gente não vê igual, tá ligado? A gente não vê igual. E, tipo, esse tipo de personagem, mesmo que, tipo, se eles tivessem um contexto diferente, assim, a gente consegue muito facilmente ver ele estar num contexto atual, saca? A gente consegue muito facilmente ver pessoas que a solidão leva à violência, tá ligado? Toda essa jornada dele, isso é algo que a gente vê hoje muito. Então, tipo, seja, tipo, pessoas que, tipo, acontece muito aqui nos Estados Unidos, que, tipo, e acontece também no Brasil, de ir na escola e, tipo, e matar um monte de gente, fazer uma chacina em escolas. Isso, tipo, vem, na maioria das vezes, da solidão e, tipo, da desconexão, tipo, dessa, tipo, da pessoa à sociedade, saca? É isso que muitas vezes leva a pessoa a cometer esses atos de violência e é algo que continua sendo muito atual, saca? Continua sendo muito atual. Então, para mim, isso é genial. Então, vamos fazer aqui a nota oficial. Você já fez essa conta aí? 9,45. Já fez essa conta? 9,45? Então, 9,45, você quer. Porque 9,45 está entre 9,4 e 9,5. Você quer puxar para um 4,5 ou um 5? A gente pode decidir, tipo, é porque assim, né? A gente tava meio seguindo uma regrinha de tipo, chegou no 9,5 é 5 estrelas. Pode ser Abaixo disso 4,5. não é. Não, mas eu queria botar 5 estrelas. Eu queria quebrar um pouco nessa regra e foda-se. Tá porque, em teoria, tipo, 9,45 tá, tipo, se for arredondar, não dá para arredondar nem para 9,4 nem 9,5, tá ligado? Se fosse 9,44, seria 4,5. Mas se fosse 9,46, seria 5. Faz sentido? Mas pelas regras da matemática, né, decimais, quando você vai arredondar os 5, você tem que jogar um para cima. É para cima? Então, 5 estrelas. Então, a nota oficial do Fascinecast para Taxi Driver é 5 estrelas. 5 estrelas quase, tipo, mais quase impossível, 4,5, mas realmente a gente ficou aqui decidido que é 5 estrelas. Teve aí outro filme que a gente ficou nessa diferençazinha, né? Deu 9,45 também? Eu não sei qual filme foi. Eu acho que foi Oppenheimer? Não, Oppenheimer ficou 55.
eu acho. Não, 55. Enfim. Mas enfim, mano, eu só queria ressaltar que, tipo assim, esse é um filme que eu acho que é absurdamente bom, e por mais que eu tenha dado uma nota muito baixa, eu acho que ele chegando tão próximo assim da metade, na minha perspectiva, faz mais sentido a gente colocar ele tipo, junto com os outros filmes que estão 5 estrelas, sabe? Eu acho que o Torra vai concordar comigo nisso, né? Ele deu 9.8, tá ligado? Uhum. Então, tipo, acho que, mano, é decisão nossa, sabe? A nota é nossa, mesmo que a média tenha dado ali no meio, eu acho que faz sentido. No Se tivesse final, dado, tipo, 9.3, aí tá um pouco mais difícil. Sim, não, e a gente até, tipo, seguiu todas as regras. É 5 estrelas, tá ligado? A gente não escolheu ser 5 estrelas. Mas então é isso, galera. Antes da gente acabar esse vídeo, vamos fazer uma recomendação de filme aqui. Então, se você gostou de Taxi Driver, a recomendação de filme para você ver, que com certeza você vai gostar também, não poderia ser outro, tem que ser Coringa, né? Porque é uma cópia descarada de Taxi Driver, mas brincadeiras à parte, tipo, cópia ou não cópia, é um filme que é extremamente similar em, tipo, todos, tanto em questão de personagem, tanto em questão de todos os temas, tá ligado, do filme, quanto em questão de como a narrativa se desenrola, tá ligado? É muito parecido com o Taxi Driver, eu acho que, tipo, não existe recomendação melhor. Por mais que seja um filme, tipo, de um personagem dos quadrinhos, tipo, não tem nada de filme de herói aqui, isso não é um filme de herói, nem um pouco, ele simplesmente só, tipo, se utiliza de, tipo, de personagens já pré-estabelecidos nesse mundo dos super-heróis para, tipo, vender ingressos. Isso é basicamente o que esse filme faz. Então, se você tem preconceito com filmes de heróis, não tenha. Primeiramente, não tenha. Segundamente, esse não é um filme de herói. Então, se você gostou de Taxi Driver, veja Coringa, lançado em 2019 e dirigido por Todd Phillips. Eu gostaria de fazer uma segunda recomendação aqui, ok? Tudo bem que a principal, eu concordo que é Coringa, eu acho que é o filme mais melhor para quem gostou desse, mas eu acho que ressaltar também que Clube da Luta também acho que é um filme que ele se encaixaria muito bem meio que nessa temática, né? Então, o Toffa tinha comentado aqui um momento que ele se utiliza muito dessa narrativa de homem versus sociedade, sabe? Dessa luta aí. É um filme também que é meio maluco, que tem muitas reviravoltas e, pô, é considerado também um dos melhores do cinema como um todo, assim. Então, eu também acho que essa é uma recomendação muito pertinente aí, caso vocês tenham gostado de Taxi Driver. Com certeza. A gente já, inclusive, comentou aqui antes também esse tema principal de Homem contra a Sociedade, que é o tema principal do Taxi Driver também. Então, se você quiser outro aí, também tem Clube da Luta, com certeza vocês vão gostar também, se vocês gostaram de Taxi Driver. Então, é isso, galera. Antes de finalizar, queria lembrar vocês que a greve dos roteiristas, dos atores norte-americanos, está acontecendo. Então, tem o link na descrição para você entender mais sobre essa greve. Primeiro link. Também tem o link para vocês apoiarem eles, se vocês quiserem apoiar eles para essa briga por compensações financeiras justas. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter visto ouvido esse episódio até aqui. Se você gostou, por favor, deixa um like se você está no YouTube, ou se você está no Spotify ou outras plataformas de streaming, dê 5 estrelas pra gente, avalie a gente bem, que isso vai fortalecer nosso trampo pra caramba. E também nos siga nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, e principalmente nos sigam no Letterboxd. Todo episódio a gente vai vir aqui pedir para vocês seguirem a gente no Letterboxd, porque a gente é realmente a melhor rede social para esse nosso estilo de trabalho que a gente está fazendo aqui com esse podcast, e é um jeito muito imersivo da gente unir nós que somos hosts, com vocês que somos ouvintes. Então, sigam a gente no Letterboxd, também está no link aqui na descrição. Então é isso, galera. Muito obrigado. Exato. Muito obrigado por ter visto até aqui. E semana que vem temos 9 Days como o próximo episódio, dirigido por Edson Udar e lançado em 2020. Muito obrigado, galera. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.